Vamos falar sobre isso com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Valli, que já chega para cá para começar essa segunda-feira com a gente. Sérgio, bom dia. Eu acabei de dizer aqui que o mercado reagiu ao contrário do que o Banco Central esperava, antecipando uma decisão de queda de juros já no ano que vem. O Banco Central preferiu fazer menos e falar mais para conter a expectativa dos gestores do mercado financeiro. Qual a tua avaliação sobre essa decisão do BC e o que a ata pode explicar? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pri. Pois é, o comunicado semana passada trouxe informações que, na verdade, a gente quer ver com mais intensidade agora na divulgação da ata, né? Essa divisão em relação à taxa de juros, com 2 membros decidindo eventualmente por subir mais 0,25, toda essa questão que está em discussão agora, se o hiato do produto fechou ou não, essa discussão que o Banco Central está colocando também em relação a voltar a subir taxa de juros no ano que vem, se eventualmente a situação piorar. Então, assim, o Banco Central não se fechou, ele deixou as portas abertas para eventualmente ter que retomar a questão de juros se a situação, especialmente da política fiscal, não se resolver no começo do ano que vem. Eu acho que se a gente tem os primeiros 6 meses de 2023 com o novo presidente, as primeiras medidas fiscais sendo apresentadas, o Banco Central vai saber se ele continua sozinho, como ele tem ficado sozinho nas últimas decisões, nos últimos 3 anos, né? Ou se a política fiscal vai finalmente começar a ajudar o Banco Central no ano que vem. Se isso acontecer, o Banco Central aí sim tem espaço para isso que o mercado está vendo, de começar a cair taxa de juros lá pela metade do ano. Caso contrário, a gente tenha medidas fiscais complicadas, quebra a regra do teto, não se coloca nada crível no lugar, o Banco Central, infelizmente, pode ser instado a ter que aumentar juros de novo, preocupado com uma inflação em 2024, que nesse cenário fiscal muito conturbado pode começar a voltar a subir. Então, acho que o Banco Central fez aí uma certa proteção pelas incertezas que a gente tem pela frente e, por conta disso, deixou o mercado um pouco inseguro, né? Não dá para acreditar que vai cair com facilidade os juros no ano que vem, enquanto a gente não saber como é que vai ser de fato conduzida a política fiscal. No final, essa é a grande questão. Sérgio Valli, obrigada por enquanto. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar então sobre mais assuntos da economia na semana. Bom, o CNN Mana está de volta, são 6h22, a gente já traz de novo para a nossa conversa o Sérgio Valli, nosso especialista CNN em economia, economista-chefe também da MB Associados. Sérgio, essa semana é uma semana importante de indicadores, tem uma previsão de deflação, né, nesse dado que vai sair do IPCA 15, também os dados de emprego, PNAD e CAGED. CAGED, a expectativa é de criação de 268 mil vagas e PNAD, né, o último dado de desemprego, estava em 9%, com economistas falando que a taxa de desemprego pode cair ainda mais. Queria que você trouxesse as suas previsões também e o que esperar do mercado de trabalho diante desse aumento de juros, desse aumento não, né, mas da Selic estacionada aí num patamar alto, mas com um recado duro do Banco Central. Pois é, Pri, bom dia. Olha, essa semana com novas positivas em relação à economia, né? A gente tem deflação de fato que deve vir aí pelo 3º mês seguido, a deflação provável é da casa de 0,15%, taxa de desemprego provavelmente caindo aí ligeiramente abaixo de 9%, CAGED na casa de 250 mil pessoas sendo contratadas, né, em agosto, perdão. Então, assim, a gente tem dados muito positivos que vão continuar sendo divulgados agora nessa semana e que dá uma sinalização de uma economia que está se recuperando com força ao longo dos últimos meses, né? O PIB está caminhando, de fato, para conseguir crescer entre 2,5% e 3% e coloca uma dificuldade adicional para o Banco Central, que a gente chegou a comentar na última entrada nossa, em relação ao hiato do produto. Quer dizer, a economia está começando a ficar aquecida, está começando a dar sinais de um crescimento mais forte do que o potencial que ela tem, e isso também acaba sendo uma preocupação para o Banco Central. Logo, lógico que, quando a gente olha o ano que vem, o cenário é desaceleração, então é uma preocupação mais de curto prazo que o Banco Central tem nesse momento. Mas essa economia com os números bons que a gente tem aqui é um elemento adicional que o Banco Central vai ter que colocar nos seus documentos, especialmente essa questão do mercado de trabalho. A queda muito rápida, muito intensa que a gente está vendo nesse momento, coloca essa preocupação de se perguntar:
Ora, será que a gente está chegando no nosso nível potencial de taxa de desemprego e abaixo dela a gente vai começar a ter preocupação dela poder gerar algum processo inflacionário? É essa pergunta que o Banco Central vai fazer com intensidade ao longo desse segundo semestre. Então, temos boas novas, a economia está em recuperação agora. Infelizmente, tem data para acabar por conta dos juros aqui dentro, por conta dos juros lá fora, que gera recessão na economia mundial, mas, pelo menos por enquanto, as notícias são de fato positivas. Sérgio, queria voltar nesse ponto do mercado de trabalho. Nós exploramos bastante esse lado na semana passada, mas falando sobre a economia dos Estados Unidos especialmente, e outras economias na Europa que estão vivendo uma inflação absurda, com os bancos centrais subindo os juros, mas ao mesmo tempo uma taxa de desemprego baixíssima. Aqui no Brasil parece um contrassenso a gente dizer que, olha, uma taxa de desemprego abaixo de 9% não é sustentável, né? Como se o Banco Central não quisesse que o país tivesse um desemprego menor. Você disse aí, olha, nossa, o Banco Central vai ter que explicar melhor qual é essa preocupação e queria te ouvir sobre isso, porque parece que o Brasil está batendo no limite também para crescimento. O país é hoje um país que pode crescer a taxa de 2,5%, 3% e pode ter um desemprego baixo sem gerar inflação, sem desarranjar a economia no médio e no longo prazo? Pois é, Pri, essa é uma pergunta, Thaís, perdão, essa é uma pergunta super importante porque fica a questão, a gente está crescendo esse ano por quê? Né? O PIB está crescendo 2,5% a 3% em 2022, por qual razão? Eu tenho a impressão que tem duas razões importantes aqui. Uma são as commodities, que a gente não pode esquecer, o impacto de preço de volume que a gente está vendo acontecer nas commodities esse ano, que estão impactando não só na arrecadação do governo, mas também no crescimento e na renda dos estados que têm um peso importante do agronegócio. Quer dizer, onde tem mais crescimento de renda, de massa real de renda hoje na economia brasileira, é onde você tem um peso importante da agricultura, do agronegócio. Além disso, a gente tem serviços saindo da pandemia, você tem ainda um residual de serviços que estão crescendo aí nos últimos meses, que ajuda também na composição desse crescimento esse ano. Ora, fossem somente as reformas, fossem aí um cenário mais estrutural de crescimento de longo prazo, a gente estaria vendo esse 2,5% e 3% agora se perpetuar, permanecer ao longo dos próximos anos. E o que a gente está falando para o ano que vem é um crescimento que vai voltar aí para 0,5%. Justamente porque você tem uma recessão mundial, você tem uma taxa de juros que está crescendo com intensidade aqui, que acaba matando um pouco esse cenário. E mais do que isso, tem essa volta de commodities. Se os preços foram muito bons nos últimos 2 anos, ano que vem, por conta dessa recessão, os preços de commodities tendem a serem mais baixos. E aí tem dois impactos. Tem o impacto de crescimento mais baixo na economia e tem o impacto na arrecadação. Consequentemente, tem uma piora fiscal no ano que vem contratada por conta disso. Então, assim, eu acho que é um voo de galinha. A gente está crescendo agora, mas infelizmente ano que vem a gente não consegue sustentar essa taxa de crescimento. Esse equilíbrio que a gente sempre tenta trazer aqui, esse cenário, né? A compreensão do cenário. Sérgio Vale, nosso especialista CNN em economia. Boa semana para você, meu querido. Obrigado, Thaís. Boa semana para vocês também. Até a próxima.